A psicologia dos filósofos. A psicologia não surgiu diretamente como uma ciência. Ela começou como um ramo da filosofia e continuou por cerca de 2000 anos antes de emergir como uma ciência. Ela começou como resultado da curiosidade dos cosmólogos para entender sobre as experiências místicas e atividades de pessoas e eventos. Isso inclui suas experiências na vida, sonhos, vida material, os impulsos que têm e peculiaridades no comportamento das pessoas em diferentes situações. O termo psicologia foi encontrado pela primeira vez em livros filosóficos do século XVI. Foi formada de duas palavras gregas, psique, que quer dizer alma, e logos, que tem vários significados, mas a gente poderia dizer que seria um estudo da alma. Por alma, entende-se o princípio subjacente de todos os fenômenos da vida mental e espiritual. Muitas ideias modernas sobre a mente e o seu funcionamento foram derivadas da filosofia grega. Uma das primeiras pedras no fundamento da psicologia como ciência foi colocada pelo médico grego Alcmeão de Crotona, no século VI a.C., que propunha que a vida mental é uma função do cérebro. Essa ideia fornece uma base para entender a psique humana até hoje. Outros filósofos gregos notáveis para a psicologia são Hipócrates, Sócrates, Platão e Aristóteles. O Hipócrates, conhecido como o pai da medicina, classificou as pessoas em 4 tipos com base nos humores corporais: o fleumático, o sanguíneo, melancólico e o colérico. O Sócrates também reconhecia a mente, além da alma. Ele analisou as atividades da mente na forma de pensamento, imaginação, memória e sonhos. Além disso, seu aluno, Platão, e o aluno de Platão, Aristóteles, reforçaram e continuaram algumas ideias de Sócrates. Eles enfatizavam a capacidade de raciocínio do homem e chamaram o ser humano de animal racional. Platão estava mais interessado em saber o papel da mente no controle do comportamento humano. Ele foi progenitor do dualismo na psicologia. Ele considerava substâncias materiais e espirituais, corpo e mente, como 2 princípios independentes e antagônicos. O dualismo de Platão foi rejeitado pelo seu aluno, Aristóteles, que reuniu o pensamento psicológico com os estudos naturais e restaurou a sua estreita ligação com a biologia e a medicina. Ele transmitiu a ideia da inseparabilidade da alma e do corpo vivo. O Aristóteles levantou a hipótese de que a mente é resultado das atividades psicológicas e diz que é necessário entender os processos psicológicos, incluindo as atividades dos órgãos dos sentidos que ajudam o indivíduo a experimentar o seu ambiente. Essa suposição era acessível para verificação por causa da sua base científica. O cérebro é o centro de controle das nossas experiências e comportamentos conscientes. Então veio um filósofo francês chamado René Descartes, que postulou a existência da alma como uma entidade separada que é independente do corpo. O Descartes disse que o nosso corpo é como um motor, que vai continuar seu trabalho sem a supervisão da alma e, portanto, corpo e alma são separados. Ele declarou que o homem tem uma natureza dupla, mental e física. Descartes, então, tem uma perspectiva dualista, assim como Platão. Ele afirmou que o processo de duvidar é a prova da existência da alma. Você já deve ter ouvido a frase famosa dele, o penso, logo existo. Segundo ele, a alma deve existir em mim porque eu posso pensar, e pensar é a principal função da alma. Gradualmente, à medida que a perspectiva científica foi sendo desenvolvida, a filosofia começou a perder sua proeminência, assim como o conceito de alma. A psicologia foi definida como o estudo da mente. A palavra mente era menos misteriosa e vaga do que a alma, portanto, houve essa substituição da definição. Quando surgiu a psicologia como ciência e quem foi seu fundador? Que evento foi considerado como um marco para o reconhecimento da psicologia como ciência? A psicologia surgiu como uma disciplina científica pelo estabelecimento do primeiro Instituto de Psicologia em 1879, em Leipzig, na Alemanha, por Wilhelm Wundt. É aqui que os primeiros psicólogos profissionais adquirem as competências de trabalho experimental para estudar a mente.
O Wundt centrou suas experiências nas experiências conscientes e ele substituiu o conceito de espírito por consciência. Ele adotou o método da introspecção. Com o tempo, foi havendo o desenvolvimento da psicologia como uma ciência independente. Os psicólogos começaram rejeitando os diferentes métodos e abordagens baseadas em especulações e tentaram fornecer base científica para o seu trabalho. Esses esforços resultaram no surgimento de diferentes escolas de pensamento na psicologia, como o estruturalismo, o funcionalismo, o behaviorismo, a psicologia da Gestalt, a psicanálise, a escola humanista, entre outras. A formulação dessas escolas tem levado a várias abordagens diferentes para entender o comportamento humano. Vamos dar uma rápida olhada nessas abordagens. O estruturalismo centrou sua atenção em estudar as experiências conscientes, a estrutura do cérebro e o sistema nervoso que são responsáveis por tais experiências. O destaque entre os estruturalistas foi o Titchener, um psicólogo britânico, que considerava a psicologia como uma ciência da consciência. O estruturalismo tentou analisar os 3 elementos básicos da consciência, sensações, sentimentos e imagens, e dessa forma fez um estudo sistemático da mente, analisando sua estrutura e, portanto, foi nomeado como estruturalismo. O funcionalismo começou com William James, o pai da psicologia americana. Outros psicólogos importantes dessa escola foram John Doyle e James Angel. Os funcionalistas defendiam o funcionamento da mente como um aspecto importante. Segundo eles, a mente vai sempre ajudar a pessoa a se adaptar ao seu meio ambiente. Eles foram influenciados pela teoria da evolução e pela biologia do Darwin. O behaviorismo começou com John B. Watson. Outros psicólogos notáveis incluem Thorndike, o Pavlov, Skinner, Tolman e Hull. Watson definiu a psicologia como ciência do comportamento do organismo. Ele concentrou sua atenção no estudo do comportamento observável e rejeitou as forças internas invisíveis da mente. Watson rejeitou o método de introspecção porque para ele era não confiável e não científico, e defendeu o método de observação e verificação. O behaviorismo, no início, enfatizou os reflexos condicionados como elementos do comportamento. De acordo com Watson, os reflexos condicionados são respostas aprendidas aos estímulos. Ele enfatizou a necessidade de observação com o objetivo de estudar o comportamento humano e animal. Até o surgimento dessa escola, os psicólogos se concentravam apenas no estudo do comportamento humano e não havia espaço para o estudo do comportamento animal, ou de outros animais. Watson salientou o papel do ambiente e estímulos na formação do comportamento. Ele tem uma famosa declaração em que ele fala que poderia tornar uma criança no que ele quisesse, um mendigo, um advogado, um cientista ou um criminoso. Psicologia da Gestalt. Essa escola de pensamento nasceu em 1912 na Alemanha. O termo Gestalt significa forma ou configuração. Os psicólogos da Gestalt fizeram oposição à abordagem atomística ou molecular para estudar o comportamento. Eles disseram que a mente não é composta de elementos e, portanto, pode ser entendida melhor apenas se ela for estudada como um todo. O princípio fundamental da escola da Gestalt é: o todo é maior do que a soma total de suas partes. De acordo com ela, o indivíduo percebe uma coisa como um todo e não como um mero conjunto de elementos. Da mesma forma, a sensação ou percepção será experimentada como um todo. Por exemplo, quando a gente olha para uma mesa de madeira, a gente não vai enxergar como um conjunto de peças diferentes, mas como um todo. Só então a gente percebe como um objeto significativo. Como resultado, o comportamento humano é caracterizado como um comportamento inteligente, em vez de um mecanismo de estímulos e respostas simples. A psicologia da Gestalt se opôs fortemente aos pontos de vista de várias outras escolas. A psicologia se concentrou principalmente sobre a psique humana normal, até a chegada de Sigmund Freud, que fundou a psicanálise. Essa teoria surgiu a partir da história clínica dos doentes mentais. Freud desenvolveu sua teoria baseada na motivação inconsciente. Ele incluiu diferentes conceitos como inconsciente,
a repressão, a catarse, o desenvolvimento psicossexual da criança, a libido, análise de sonhos e por aí vai. Esses conceitos ajudam a analisar o comportamento humano integral, especialmente do ponto de vista do entendimento do comportamento anormal. Alguns colegas de Freud achavam que ele dava uma excessiva importância ao sexo. O Alfred Adler começou a psicologia individual, na qual ele enfatizava o poder, e ele falou de coisas que são conhecidas por todo mundo, como o complexo de superioridade e complexo de inferioridade. O Jung começou a psicologia analítica, que afirma a existência também de um inconsciente coletivo. Alguns outros nomes notáveis da psicanálise são a Anna Freud, a filha do Sigmund Freud, Karen Horney, o Erich Fromm e o Erik Erikson. Psicologia humanista. A psicologia humanista tem como grandes nomes o Maslow, Rogers, o Rolomey e Gordon Allport. Os humanistas acreditavam que o comportamento é controlado pela nossa própria vontade e não pelo inconsciente ou pelo ambiente. Eles têm interesse em coisas como o potencial humano e a autorrealização. A história da psicologia como ciência é relativamente curta, ela é uma ciência jovem. Mesmo assim, isso aqui é apenas uma introdução, é apenas uma visão superficial, e você pode e deve, se você quer entender melhor, se aprofundar. Aqui no canal mesmo tem vários vídeos sobre alguns assuntos e autores, dos quais eu falei rapidamente aqui. Você pode assistir e se aprofundar mais em temas específicos que você se interesse. Entra lá no site também, psicoativo.com, que tem conteúdo pra caramba lá. Vai lá na barra de busca, busca o que você quer saber, ou vai nas categorias. E é isso aí. Até a próxima.